Alô, pessoal, aqui é o Renato Gaúcho falando. Olha, antes da história, dá só uma olhada nesse par de óculos de sol unissex da nossa parceira Fonzag que tem para vocês essa semana. Olha só que coisa linda. Para concorrer a essa belezura, inscreva-se no canal, se não é inscrito ainda, dê o seu like, comente a história, porque a sua opinião é sempre muito importante para a gente. Ative o sininho para ser avisada sempre que tiver história nova e muito importante também, gente, acompanhe o vídeo até o final. Tudo isso vai ajudar a fortalecer o nosso canal e ainda, de repente, colocar esse óculos no seu rosto. Já pensou? É a nossa parceira Fonzag que tem muitas novidades para você que quer ser consultora e comprar pela loja online. Os links estão aqui na descrição para quem se interessar, tá bom? Boa história, boa semana e fiquem com Deus. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu estava na cozinha preparando o jantar, se bem que ao mesmo tempo de olho na minha novela que eu não perdia por nada do mundo. Eu tinha uma televisão pequena na cozinha justamente para isso, para não perder nenhum capítulo. Foi quando começou o noticiário e uma das manchetes dava conta de que a polícia tinha prendido um grupo de ladrões de carga na região de São Paulo. Nem dei muita importância, até porque isso vive acontecendo. Escutei a matéria completa, inclusive o nome dos bandidos, mas confesso que não liguei uma coisa na outra. E eu digo isso porque um dos marginais que tinham sido presos tinha o nome igual ao do meu marido, inclusive o sobrenome. Só que vamos convir. Quantos Gilbertos com nome e sobrenome iguais devem existir nesse mundo? Na verdade, eu apenas escutei a matéria e não vi as imagens na televisão, já que estava de olho nas panelas. Até que alguns minutos depois, meu pai entrou pela porta fazendo o maior alvoroço. Você viu no jornal, Doralice? Prenderam o teu marido. O Gilberto? Ué, mas como assim, pai? Você não tá com a televisão ligada, menina? Acabei de ver. Vagabundo tava roubando carga na divisa com o estado de São Paulo. Não falei que esse camarada não valia nada? Capaz, pai. Deve ser outro. O Gilberto, uma hora dessas, deve estar em Guarapuava. Eu não falei pro senhor que ele foi fazer treinamento? Meu marido trabalhava como segurança e tinha ido a Guarapuava, onde ficava a sede da empresa, fazer uma espécie de reciclagem. Pelo menos era isso o que ele tinha me falado quando saiu de viagem no dia anterior. Só que o pai não se convenceu. Que Guarapuava, menina. Ele estava roubando o cargo, vagabundo. Eu não te falei que eu vi a cara dele na televisão. Mas é bem feito. É bem feito. Não é de hoje que eu te aviso. Você vive defendendo esse bandido, agora tá aí o resultado. O fato é que ficamos ali discutindo. Eu, naturalmente, não estava acreditando. Meu marido, ladrão de carga, só para a cabeça do meu pai. O Gilberto sempre foi um homem honesto, trabalhador. Trabalhava de segurança, inclusive. Aquilo não tinha cabimento. Só que, de repente, enquanto eu conversava com o pai ali na cozinha, o telefone desandou a tocar. Era uma ligação atrás da outra. Nossos parentes, até vizinhos, amigos, todo mundo querendo saber se era mesmo verdade que o Gilberto tinha sido preso. Fiquei nervosa demais. Sem saber o que pensar, cheguei a tirar o telefone do gancho, porque já não estava mais aguentando dar explicação para todo mundo. Nem eu sabia direito o que estava acontecendo. E o meu pai, em vez de me amparar, tentar me tranquilizar, pelo contrário, ficou ali me atormentando, dizendo que tinha me avisado, que não era para eu casar com o Gilberto, que eu ia me arrepender, que não era homem certo para mim, que ele não passava de um vagabundo.
O pior é que eu tentei ligar no seu celular e ele não atendeu. Só dava na caixa postal. Olha, eu nem dormi naquela noite à espera de uma notícia. No dia seguinte, até no jornal saiu. A manchete dava conta de que uma quadrilha de roubo de cargas que atuava no Paraná, Santa Catarina e São Paulo tinha sido desbaratada pela polícia. E, desgraçadamente, para o meu desengano, meu marido realmente estava entre eles. Foi um choque para todo mundo. Principalmente, claro, para mim. Meu Deus, meu marido, um bandido, ladrão de cargas, fazia parte de uma gangue. Olha, não dava para acreditar. Deus do céu, só eu sei como me senti. Vergonha, raiva, pena de mim mesma, decepção. O problema é que eu amava o Gilberto. Eu era louca por ele. De modo que depois que a raiva passou, começou a bater a saudade, a falta, fiquei até com pena. Fiquei imaginando o coitado, numa hora daquelas, sabe-se lá em que condições, trancafiado numa cela, preso naquele lugar horroroso, nessas alturas. Meu cunhado já sabia até em qual presídio ele estava. Era numa cidade do interior de São Paulo. No final de semana, acabamos indo para lá e fazer uma visita. Meu Deus, tudo bem que ele tinha feito por merecer estar ali. Ele não era inocente. Mas sabe, me cortou o coração vê-lo trancado feito um passarinho na gaiola. Que pena me deu desse homem. E ele chorou tanto quando me viu, tanto. Ficou tão envergonhado, nem me olhava na cara. Então sabe aquela raiva? Sabe aquela revolta? Acabou tudo. Porque, meu Deus, era meu marido. E eu conhecia tão bem o Gilberto. Ele não era uma pessoa ruim, nunca foi. Nem eu mesma estava sabendo explicar por que é que ele tinha se metido naquele rolo. Uma pessoa de bem, trabalhadora, sabe, honesta, de bom coração. Ele ficou tão envergonhado. Eu fiquei com tanta pena. Mais do que isso, pediu perdão. Disse que estava muito arrependido. Só eu sei como voltei daquela visita. Metade do meu coração ficou lá com ele. No que cheguei em casa, a Isabel, prima dele, estava me esperando por nós. Eu até estranhei o jeito dela, porque, sei lá, parecia mais nervosa do que eu. E aí, Doralice, como que ele está? Estão tratando ele bem? Ele está precisando de alguma coisa? Sabe, eu estranhei o jeito dela. Parecia até a viúva no velório do marido. Tive de passar o relatório completo. Bem, com certeza, a tia dele é que tinha mandado a Isabel vir atrás de notícias. Ela devia estar morrendo de preocupação. Como, aliás, todos os parentes estavam. Mas o Gilberto tinha uma predileção muito grande por essa tia, já que era a única parente que ele tinha aqui em Curitiba. O resto morava no interior. Foi uma surpresa para todo mundo. Ninguém podia imaginar uma coisa daquelas. Você conhece uma pessoa, eu no caso, como esposa, nem se fala. Sabe que é uma boa pessoa, que é pessoa de bem. Homem trabalhador, de bom coração, sempre pronto para ajudar. De repente vem aquela avalanche. De repente vem aquele balde de água gelada, aquela notícia que, inacreditável, o meu Gilberto, ladrão de carga, meu Deus, parecia um pesadelo. A gente vê tanta maldade acontecendo no mundo, mas nunca imagina que vai viver isso na própria família. De qualquer modo, passei o relatório completo para a prima dele. Só que quanto mais eu falava, parece que mais ela queria saber. E visita íntima, Doralice.
ele vai poder receber? Visita íntima? Ué, como assim? Ué, como assim? Você não é mulher dele? Então, todo preso tem direito a receber a mulher numa cela separada, longe do resto, para matar a saudade, entende? Sim, claro. Acho que sim. Eu não me informei sobre isso, mas eu acho que sim. Depois acabei ligando lá para o presídio e pegando a informação completa. Cheguei a falar para ela quais eram os dias da semana que o Gilberto podia receber visita íntima. Ela então perguntou, curiosa: e quando que você vai ver ele de novo? Ah, não sei ainda, né, Isabel? Preciso ver como é que vão ficar as coisas. Ele está em um lugar muito longe. A passagem é cara. Mas por que você está perguntando? Você quer ir junto quando a gente for? Não, claro que não. A mulher dele é você. Só perguntei por perguntar. Na verdade, apesar de ter acabado de chegar, meu coração já estava apertado de tanta saudade. Era meu marido, meu Deus. Estava trancafiado, trancado naquela cela, preso, como um passarinho na gaiola. E não estava lá injustamente, não. Ele tinha feito por onde? Mas era meu marido. Só de lembrar da carinha triste do Gilberto, preso naquele lugar horrível, já me dava vontade de chorar. No fundo, eu até esqueci que ele não estava preso à toa. Que se ele estava lá naquele lugar, era porque merecia. Onde já se viu, meu Deus, e era bandido. Justo ele. Fiquei me perguntando desde quando ele já estava naquela vida. Como que ele conseguiu disfarçar tão bem? Com certeza alguém o tinha arrastado para a marginalidade. Algum conhecido, algum amigo, porque sozinho ele jamais se meteria numa roubada daquelas. O meu Gilberto era um homem bom, honesto, trabalhador, sempre foi. Aquilo era um absurdo. Toda semana, a prima dele me ligava perguntando quando que eu ia visitar o Gilberto. Eu dizia sempre que não sabia, até porque não sabia mesmo. Talvez no fim do mês. Não dava para ir a toda hora. A passagem era cara demais. Por isso eu fui protelando, deixando sempre para a semana seguinte, até que finalmente me decidi. Já não estava mais aguentando de tanta saudade. A nossa casa ficava tão vazia sem ele. Era um deserto, era, sabe, uma casa tão triste. Sem a risada dele, sem a presença dele, sem a voz do meu marido. Meu pai não queria que eu fosse. Quando soube que eu ia visitar o Gilberto de novo, me chamou até de estúpida, só para se ter uma ideia. Mas eu estava decidida. Cheguei até a cogitar de avisar a prima dele. Ver se ela ou a tia queriam ir junto, mas aí pensei, não, melhor ir sozinha. Assim posso aproveitar a visita só para nós dois. Foram horas e horas de viagem. Quando cheguei ao presídio, me identifiquei, passei pela revista, informei o preso, o nome do preso. Só que quando eu disse o nome do preso, o nome do meu marido, o guarda ficou olhando para mim, olhou assim um papel, depois fez uma cara estranha. Olha, eu sinto muito, mas a senhora não vai poder visitar o detento, não. Não? Ué, mas por que não? Hoje não é dia de visita íntima? Então eu sou esposa do Gilberto. Pode até ser. Só que já tem alguém lá com ele. Sinto muito. O homem falou aquilo, depois curioso perguntou. Me desculpe, mas a senhora falou que é o quê dele mesmo, esposa? Sim, eu sou esposa. Gilberto é meu marido. Só que eu sinto muito, ele já está recebendo uma visita. Mas eu também não posso entrar? Ele só balançou negativamente a cabeça.
Quando eu ia perguntar quem era a pessoa que estava lá, ele, já nervoso, meio irritado, chamou o próximo da fila. Só que, puxa vida, meu Deus, eu não estava entendendo nada. Tinha viajado horas e horas só para ver o meu marido. E quando eu chego ali, o guarda diz que eu não posso vê-lo porque tem outra pessoa lá com ele. Mas outra pessoa quem? Só podia haver algum engano. Quando eu perguntei quem era a visita, mesmo ele já tendo chamado o próximo da fila, se eu não podia entrar para vê-lo também, ele ficou visivelmente constrangido. Então, minha senhora, eu lamento, mas a gente tem regras aqui. Ele já está recebendo uma visita íntima. Quando eu vi aquilo, eu fiquei paralisada. Porque até aquele momento, ele disse que tinha alguém lá visitando o Gilberto, mas não tinha falado em íntima. Como é que é visita íntima? Ele só balançou a cabeça confirmando. Mas como assim, seu guarda? Deve ter algum engano. A esposa dele sou eu. O guarda, nessas alturas, já estava irritado. E a senhora quer que eu faça o quê? A senhora dá licença, por favor? Olha, eu fiquei tonta. Sem entender absolutamente nada. Ele já estava recebendo uma visita íntima, mas, meu Deus, visita íntima de quem? Até onde eu sabia, visita íntima é para os casais. Só que eu, na condição de esposa dele, estava ali do lado de fora, sendo impedida de entrar. Só devia haver algum engano. Aquele guarda devia ter se confundido, olhado o nome da pessoa errada. Devia ser outro Gilberto, com sobrenome parecido, sei lá. Sem saber o que fazer, eu fui saindo pelo portão e acabei sentando na beiradinha assim da calçada. Estava tão confusa que o tempo foi passando. E eu continuei ali sem atinar o que fazer. Não sabia se ir embora, se esperava. Sabe quando você perde o rumo? Não sei quanto tempo se passou. Só sei dizer que, de repente, as pessoas foram saindo pelo portão do presídio, enquanto eu continuava ali sentada, no cordão da calçada, só observando. E foi então que, ainda meio zonza, eu tive a visão mais pavorosa de toda a minha vida. Eu ainda tonta, ainda atarantada, de repente avistei, caminhando no meio daquela pequena multidão, aquela mulher. Aquela mulher que eu conhecia bem demais. Aquela mulher que não fazia muito tempo tinha me enchido a cabeça de perguntas sobre o Gilberto, se ele estava bem quando era o dia da visita íntima. Eu devia ter desconfiado. Meu Deus, como eu fui boba! Aquele interesse todo não devia ser apenas preocupação de parente, eu devia ter imaginado. Por isso ela tinha ficado tão interessada na visita íntima. Queria saber os dias. Queria saber quando eu iria visitar o meu marido. Por isso ela ligava toda semana para saber quando eu ia visitar o Gilberto. Claro! Agora eu entendia. Era para não correr o risco de acontecer o que no final acabou acontecendo. Eu pegá-la no meu lugar, visitando o meu marido. Olha, nem eu mesma lembro direito o que aconteceu, de tão desnorteada que eu fiquei. Só sei dizer que voei no pescoço dela, com toda a força que tinha. Cravei a minha unha na sua cara. Bati tanto, mas bati tanto. E bati com tanta vontade, que se os guardas não tivessem nos separado, eu acho que teria matado aquela desgraçada. Era o que ela merecia. Infame, vadia. Era o que ela merecia por ficar se metendo com o homem das outras.
Foi o maior desgosto de toda a minha vida. De uma só vez, levei 2 rasteiras. A primeira, saber que dividia a minha cama com um bandido, um marginal ladrão de cargas. E a segunda, saber que além de bandido, ele era também um traidor. Me enganava com a própria prima. Por isso ele não saía da casa daquela tia. Por isso ele era tão apegado a ela. Meu Deus, que decepção. No final, fui obrigado a ouvir a ladainha do meu pai no meu ouvido. Eu te avisei, Doralice. Não é de hoje que eu te aviso. Falei que esse camarada não valia a comida que come. Tá aí o resultado. Você nunca deu ouvido pro teu pai, né? O pior é que avisou mesmo o pai. Avisou e não foi uma nem 2 vezes. O senhor vivia dizendo que o Gilberto não era flor que se cheirasse. Que ele só ia judiar de mim, me fazer sofrer. Não foi por falta de conselho que eu acabei me estrepando. Porque conselho o senhor me deu até demais. Fazer o quê? É o que a gente recebe como pagamento por amar demais uma pessoa, por confiar num homem de olhos fechados do jeito que eu confiei. Estou sofrendo muito, não nego. Estou sofrendo demais. E nem podia ser diferente. Mas olha, tenho certeza de que ele está sofrendo muito mais. Bem feito. Deus há de fazer com que esse homem bote a mão na consciência, que pense na maldade que fez comigo, me trair com a própria prima. Eu já o tinha até perdoado por ele ter virado bandido, só que quando descobri que além de bandido ele me fazia de trouxa com aquela mulher, aí não teve como. Todo ser humano tem um limite e eu cheguei ao meu. Um dia, eu sei que ele vai se dar conta do quanto foi canalha. E justamente com a mulher que mais o amou nesse mundo. Mesmo com um bom advogado, ele dificilmente vai sair tão cedo daquela cela. Quem sabe um dia, eu ainda tenho a chance de olhar no fundo dos seus olhos e perguntar por quê. Espero ansiosamente por esse dia. Porque eu não me conformo. Por mais que eu pense e tente me conformar, eu não consigo me conformar porque eu não merecia. Mas deixa estar. Lá naquela cela, esse ingrato vai ter tempo de sobra para lembrar de quando chegava do serviço e a mulherzinha dele estava com a comidinha quentinha, esperando por ele. Mais do que comida quentinha, esperando por ele com um carinho, com um beijo, uma preocupação. Você estragou tudo, Gilberto. E em troca do quê? Me conta. Em troca do quê? Dessa mulher, essa tua prima, que é uma mulher que não vale nada. E você sabe que não vale. Você jogou tudo pelo ralo. Você acabou com a minha vida. Você me enganou em tudo. Se atirou no lodo e quase me levou junto. Mas um dia, um dia é um dia. Eu ainda vou olhar no fundo dos teus olhos e fazer essa pergunta que tem me atormentado. Por que, Gilberto? É só isso que eu queria saber.